Vamos lá, hoje não vamos começar com nenhuma música do Wesley Safadão, porque esse é um quadro novo onde eu faço análises aqui de filmes, livros e etc. E hoje vamos inaugurar esse quadro falando desse filme que está top 1 no Netflix, que é o Adolescência, e por que essa série é uma série que é uma completa paralaxe cognitiva, é completamente alheia à realidade brasileira, e qualquer brasileiro que esteja em sã consciência vai perceber o quanto é ridículo essa realidade perante a realidade do seu próprio país. Vamos lá, a série, ela praticamente, para quem não sabe, né, para quem está pegando aqui de o bonde andando, está inscrito no canal, vai ver que essa série, na verdade, ela ficou em grande hype, ficou em alta nessas últimas 2, mais ou menos, semanas. É uma produção de nível artístico interessante, porque ela é feita de modo contínuo, ou seja, não tem cortes, né? 1 hora na série equivale a 1 hora no mundo da série mesmo, né? Isso é interessante. Tem 4 episódios. E a tese, o relato aqui, né, dos episódios é basicamente de uma criança de 12 anos que, tomada por ideais red pill, por ideais misóginos, por sofrer bullying, por estar ali alheio, e aí tem toda essa crítica. Eu vou comentar sobre isso logo. Essa criança, ela esfaqueia uma coleguinha até a morte, certo? Isso aí. E aí os episódios se dão em torno disso, né? Eu chamo de criança porque, para mim, 12 anos ainda é uma criança. A série se chama Adolescência, né? Mas o molequinho que interpreta ali é um pau de vira-tripa fininho. E isso é um dos pontos que eu vou comentar, tá? Por que um brasileiro, ao ver essa série, ele precisa se situar? Ele precisa perceber de que é ridículo, de que proporcionalmente à nossa realidade aquilo ali é completamente um problema de país de primeiro mundo. Porque na nossa realidade, crianças de 12 anos hoje em dia, elas estão engravidando de uma questão de abuso do tio, por exemplo, enquanto o pai é dono de uma boca de fumo e a mãe trabalha 16 horas por dia para bancar a clínica onde essa criança vai ser levada para tirar, clínica clandestina para tirar o bebê que está gestando. Isso é a realidade brasileira. Qualquer pessoa que não tenha os olhos para isso, que não olhe, não abra os olhos para a situação miserável que é o nosso país, que tem essas dimensões aqui muito mais graves e miseráveis, não é que a questão da série ali não seja grave, claro que é grave, mas a gente precisaria estar num deslocamento por um mundo teórico e fechando os olhos para a nossa realidade absurdo para se encantar com aquilo ali. Isso é muito grave, vê? É muito interessante que a gente vê que é top 1 do Brasil, algo que seria talvez típico de uma realidade burguesa no Brasil, talvez ali. Né? Onde a gente tem ali gente que estuda num colégio bom, onde, em tese, né? Onde tem ali uma família estruturada, etc. Pessoal, a gente vive no Brasil. A gente vive no Brasil, caramba. É uma maluquice completa olhar para essa série e achar que isso é um problema que faz parte do nosso país, etc. Porque o que acontece? Se eu não me engano, no Reino Unido, essa série ela foi indicada a ser passada em todas as escolas, né? Como, né, uma forma de dizer que os pais precisam monitorar os seus filhos, para denunciar uma questão de bullying, para denunciar principalmente, aí vamos entrar aqui um pouco no tema do vídeo, sobre essa coisa do Red Pill do Andrew Tate, né? É uma grande propaganda contra o Andrew Tate, que é um cara que basicamente organizou, que vai ser extremamente misógino, né? E que os jovens, adolescentes sobretudo, acabam consumindo o conteúdo desse sujeito e, claro, gerando esse tipo de situação conflitiva, né? Entre homens e mulheres, sobretudo. E, claro, a série também ela mostra para nós ali tanto um pensamento misógino dos rapazes, né? Quanto um bullying misândrico, né? Um bullying das meninas em relação aos meninos também. Teve todo um fuzuê. Eu acho que eu vi um vídeo aqui no YouTube de comentários sobre essa série para eu entender o que estavam falando, por que ela ficou em top 1, o que estava por trás, né? Porque claramente não era só sobre o conteúdo artístico ali envolvido.
E com isso eu percebi que, né, até teve uma questão de racismo, porque a princípio seria um personagem negro e aí mudaram para ser um personagem branco e perceberam que isso não seria bom. E o Reino Unido tem muito mais questões de agressões e denúncias para rapazes brancos do que negros, etc. E mudaram. Aí deu um fuzuê na internet, enfim, mudaram, né? Mas por que para nós isso aqui não faz sentido? Por causa justamente, ou seja, a gente tem que estar vivendo uma paralaxe cognitiva, uma dissociação do mundo teórico para a realidade. Se a gente abrir os olhos para a realidade... Pessoal, Diego, eu estudei em colégio particular a vida inteira. Diego, na minha adolescência, eu recebi um canivete na cara. Brasil, caramba. Eu recebi um canivete na cara. Estudando num colégio, né, em tese particular ali e tal. É Brasil, cara. É Brasil, né? Sinto muito, mas eu digo assim, a nossa realidade ela é muito mais lamentável. Se fizesse uma série da realidade da adolescência brasileira, é muito pior. Mas vamos se ater aqui, não tem problema. O que são alguns pontos, né? Fazendo um review. Muito interessante dessa série o aspecto de não ter cortes, né? Ou seja, isso é muito cru, né? É muito brutal ali o que a gente vê, né? A gente recebe aquilo, é muito rápido. A série ela é muito intensa, os episódios, né? É muito intenso ali, porque cada minuto que passa lá naquele mundo, passa um minuto também no episódio. Então as coisas são muito rápidas, né? São muito aceleradas, né? O primeiro episódio abre com a busca, né? A prisão do menino de 12 anos em casa, aquela por protocolo, né? Por crimes muito violentos. Vai a polícia inteira lá, a SWAT lá do Reino Unido, vai lá buscar um menino, aquele excesso, a gente percebe isso, aquele excesso de força, gozado, né? Porque é esquisito isso no primeiro episódio, aquele excesso de força para catar e levar preso um pau de vira-tripa lá, que fica impressionado de como que talvez ele teria força, inclusive, para enfiar uma faca em alguém e machucar. Tudo bem. No segundo episódio, a gente vai para a escola. Nesse primeiro, para mostrar, dar esse choque já, anunciar a tese, a gente vê isso no primeiro episódio. No segundo, traz a dimensão da escola, onde a gente vê, e aqui já entra algo do vídeo que eu quero trazer para vocês, os professores tomando de relho dos alunos, os professores que não conseguem dominar a sala de aula, sendo totalmente sendo cagados na cabeça pelos alunos, né? E trazendo aquela coisa do tipo, os pais têm um filho e não sabem o que o filho faz na escola. O filho é de um jeito na escola e é de outro jeito em casa. E aí rola esse drama, eles têm um mundo muito particular deles. Tá bom, cara, ok. E aí a gente vê um contraste, caso tu veja a série, eu não recomendo que veja. Eu acho que basta tu abrir os olhos para a rua, para as ruas da tua cidade, que tu vai perceber uma realidade muito pior. Mas tudo bem. A gente percebe um contraste muito interessante, né? A gente vê uma delegacia muito calma, muito tranquila, tem dois lá talvez gritando, etc. e tal. Típico de primeiro mundo, né? Ou seja, uma delegacia muito tranquila. O menino de 12 anos que deu facada na colega é um grande evento e etc. Né? E aí quando a gente chega na escola, a gente vê aquele zoológico, né? Um zoológico ali onde não tem, os professores não têm força para poder coordenar, para poder botar ordem na turma. A gente vê adultos muito fracos ao longo da série inteira, né? E tem tudo a ver com um vídeo que eu já falei aqui sobre protagonismo das crianças. Eu vou aprofundar nisso aqui daqui a pouquinho. No terceiro episódio, que dizem ser o melhor de todos, é a conversa do menino com a psicóloga, né? E a gente vê ali o confronto do menino com a psicóloga e etc e tal. Não tem muitos pontos, né? Exceto, de novo, o domínio, a presença e a força que aquela criança coloca sobre um adulto. Para mim isso aqui é o marcante da série inteira. Crianças que conseguem marcar um adulto muito mais do que um adulto consegue marcar uma criança. A personalidade da criança é capaz de marcar muito mais do que a personalidade dos adultos. Nós não vemos ali um adulto referência, nós não vemos um adulto que seja estável, que seja um modelo ali. Esse é um aspecto interessante da série. E por último, a gente vê no quarto episódio a família, né? O menino que finalmente, então, ele vai desejar confessar o crime, que até então ele não pretendia se colocar como culpado. Ele liga para o pai no seu aniversário, 13 meses depois, dizendo que vai se declarar culpado ali.
que a gente vê? Qual é o problema que a gente vê que essa série nos mostra? E o que tem de aprendizado para a gente tirar dela? De novo, o protagonismo infantil causando esse grande problema. Nós não vemos em nenhum momento adultos, isso aqui eu consigo trazer até para essa questão do Andrew Tate, né? Esses ídolos da internet, e como é que faz? Porque a resposta muitas vezes é assim, não, pessoal, vejam bem, a gente precisa monitorar as crianças. Pais, vocês precisam monitorar o que seus filhos fazem na internet. Sinto muito, pais, vocês não irão conseguir monitorar o que os seus filhos fazem na internet. Não vão, sempre tem um jeito. Né? Sempre tem um jeito de fazer alguma coisa escondida. Não tem como, a não ser que seja um tirano, né? Tu vai criar um esquema, um Big Brother assim do teu filho que realmente tu consegue monitorar até o peido dele. Qual é a solução, então? Né? A gente vê esse problema do protagonismo infantil onde tudo isso, né? Nós vemos um problema educacional, onde ele é responsável pela construção do conhecimento, onde a gente vê adolescentes ocupando cada vez mais espaços de liderança, de criação, e a gente sabe que eles são completamente perdidos, eles não têm repertório. Adolescente não tem repertório, tu foi um adolescente, eu fui um adolescente, adolescente não tem repertório, é meio perdido, é meio inseguro. E que um adolescente quer é um adulto que seja uma autoridade, que seja referência. Na série a gente percebe que não há um personagem que seja referência. Que seja um adulto que tu diz, esse é um adulto com personalidade braba, boa, que poderiam modelar ele. Não tem uma pessoa. Nós temos o pai do Jamie, que é fraco, surtado, cheio de problemas psicológicos, recente, com alguns recalques ali em relação à figura paterna dele. A gente tem a mãe dele desequilibrada emocionalmente. A gente tem uma irmã que está tentando sobreviver em meio àquela família ali, também sem referência. Nós vemos um policial que é tomado, nos vídeos aí dizem que ele é um modelo de pai também, que não consegue lidar com o próprio filho e que diz que não gostaria de ter sido pai. Parece ser pai separado. Nós vemos a sargento Frank, que é a parceira também ali desse policial, também uma mulher mais velha, que aparentemente também não quer compor uma família, e tudo bem se não quer compor uma família, né? Mas eu digo assim, como que, de algum modo, é possível a gente exercer através da maturidade um exercício de paternidade, um grau de maturidade onde a gente se torna referência dentro de uma comunidade, nada mais do que a comunidade célula inicial da sociedade, que é a família, né? Mas tu te torna aquilo, não tem. Os professores, fracos também. E aí a gente vai ter, então, os adolescentes voltando o olhar, principalmente os rapazes, para esse tal Andrew Tate, esse grande fundador do movimento Red Pill aqui, que é muito misógino, que odeia as mulheres, que trata as mulheres igual animal, etc. Tudo volta sobre dinheiro e pegar a gente. Por quê? Porque ele tem diretrizes claras, ele tem uma personalidade envolvente, atraente, fechada, até um pouco perversa, eu diria, pelo pouco que eu sei. Né? Tratar a mulher que nem bicho, assim, terrível, machista, né? Mas acaba sendo essa referência. Qual seria a solução? Qual seria a solução para isso? Tira-se o protagonismo dessas crianças e assume para si. Para si. Eu me torno uma autoridade, e a autoridade ela não é uma figura de força. Pai e mãe, eles nunca devem ser uma figura de força, de tirania, mas uma autoridade reconhecida como tal. Uma autoridade é dado, ou seja, eu reconheço meu pai e minha mãe como foda, eles são foda. E aí, por isso eu quero ouvi-los, e por isso que eu prefiro ouvi-los do que ouvir um sujeito aleatório na internet que, sei lá, fica falando um monte de bobagem, porque meu pai e minha mãe são muito mais esclarecidos, eu percebo isso. O problema é isso. Nós temos pais e mães fracos. Então, olha, até se a gente assumir como a premissa aqui, o escândalo que é essa série, a adolescência, etc. e tal, vamos assumir, vamos fechar os olhos, vamos ficar nessa paralaxe cognitiva, fechando os olhos para a nossa realidade brasileira. Ainda assim, o problema é posto errado e a solução é pior ainda. O problema é a internet, o problema é a escola, o problema é o bullying, o problema é a falta de monitoramento dos pais. Solução, não, vamos monitorar as crianças. Solução, não, vamos melhorar a escola. Caraca, isso tudo para quê?
Isso tudo porque é um bando de adulto que não quer puxar a brasa pro próprio assado. E dizer assim, eu preciso ser referência. Eu preciso ser um exemplo de figura moral, um exemplo de figura bem-sucedida, um exemplo de figura de quem tem personalidade e consegue atrair, porque uma personalidade forte, ela é atraente. E nada mais nada menos do que um adolescente quer uma personalidade, um norte, alguém com quem espelhar, alguém com quem modelar, alguém que eu possa olhar. E por isso que a gente acaba vendo tantos ídolos. Por que a gente vê, antigamente era o quê? Os ídolos rockstar. Tantos adolescentes que iam atrás, o vocalista da banda tal, etc., Justin Bieber e não sei quem. Por que isso? Se quer um modelo, quer dizer, me diz como viver a vida, pelo amor de Deus, é isso que um adolescente quer. Me diz como viver a vida, pelo amor de Deus. E ali a gente vê o quê? Mas Diego, mas assim ele foi culpa de quem? Você, cara, não foi culpa de ninguém, foi culpa dele mesmo, do Jamie, no caso, dele ter cometido esse crime horroroso. O ser humano, ele comete maldades, gente. O ser humano, ele tem um aspecto perverso. Se tivesse um modelo estatal para resolver, se os pais tivessem feito aquilo... Meus caros, simbolicamente pegando, a gente tem no Gênesis, a gente tem na formação do mundo um homicídio fratricida. Caim, Abel. Tá lá. Em tese, ali, né? Ou seja, dos humanos, dos seres humanos ali, isso simbolicamente aqui se apresenta para nós, dos humanos mais perfeitos, digamos assim, Adão e Eva, né? Simbolicamente se apresenta, e os símbolos, os mitos, sobretudo, eles mostram um movimento psíquico que está lá. Se escandalizar com isso é não reconhecer talvez uma possibilidade de ser como o Jamie, né? De assim, olha, caraca, poderia ser eu, poderia ser meu filho e tal. E porque não consegue criar essa identificação, não consegue se tornar uma referência e assim ajudar. Repito, é ridículo essa série ficar top 1 no Brasil. Tem que estar enfiado numa paralaxe cognitiva braba para olhar para essa série e se escandalizar. E, meu Deus, é uma super polêmica, é uma super denúncia. Quem faz isso não está abrindo os olhos para a realidade que está inserido. Pelo menos nível Brasil. Aquilo ali claramente é uma situação completamente alheia a uma situação brasileira. E total de primeiro mundo. Abre os olhos. Olha, presta atenção. Olha para tua família, de repente. Olha para o teu vizinho. Mas é porque não teve morte. Mas pode ter. A gente tem essa horda de adolescentes com ideação. Não sei se eu posso ficar falando as palavras aqui, chave, senão daqui a pouco o YouTube me bagunça. Com ideação de... Eu diria que acho que é até pior, né? Acho que é até pior do que aquilo ali. Aquilo ali foi um crime passional. Inclusive. Foi uma coisa tão premeditada. Ele não está falando de um psicopata. Foi um crime passional. É tosco, é ridículo. Dá pra dizer que o moleque é um grande malvado, um grande perverso. Não, é um crime passional, cara. A menina fazia bullying com ele, ele queria a menina, não rolou e tal, etc. Deu fora nele, ela tava fazendo bullying, foi lá e desfaqueou a menina. Ok, tá bom. Horrível, né? Mas abre os olhos, né? Presta atenção. Sempre quando for olhar uma série, eu vou trazer mais, tá? Prometo. Me ajudem, botem aqui nos comentários, sei lá, dicas de séries, filmes, livros que vocês gostariam que eu comentasse. Porque o que eu mais vejo aqui foi isso aí. Vídeos. Nossa, vejam isso aqui. E aí pega política, e Elon Musk, e não sei o quê, e racismo, e o bullying, e o Red Pill, e denuncia, e não sei o quê. E os pais têm que ficar em cima, e a escola. Caraca, gente. Abre os olhos, cara. Abre os olhos pra tua realidade. Isso aqui é um típico caso de paralaxe cognitiva. Tá bom? Volta, tem um vídeo aqui, tá aqui no canal, né? O vídeo sobre protagonismo infantil. Esse é o problema. Seja essa referência. Procura te formar, procura ser essa autoridade. Lembrando, uma autoridade ela não exerce uma força. Não é uma força que age realmente pelo braço, pela coerção. Mas uma autoridade é quando a gente olha e reconhece os valores daquela pessoa, reconhece aquilo como uma autoridade mesmo, né? Como essa pessoa sabe viver. E é isso, essa é a solução. O problema é esse, o problema é protagonismo infantil. Deixá-los alheios, eles não têm referência nenhuma. Solução, autoridade. Uma autoridade dos adultos. Que a gente vê isso aí na série. Não tem uma alma viva ali que seja referência. Se tu gostou, é muito importante que tu comente aqui, tu te inscreva, principalmente se inscrever e curtir esse vídeo, tá? Não esquece, comenta aqui embaixo, eu quero saber a tua opinião, o que tu achou. Eu não vi ninguém falando isso aqui que eu falei, né? Eu acho que assim,
Isso aqui, assim, tipo red pill. Cara, olha pra tua realidade, cara. Olha, sai desse mundo teórico. Põe os pezinhos no chão e olha pra realidade ao teu lado, no país que tu tá inserido, no teu bairro. Tá bom? Muito obrigado por hoje. Fiquem com Deus. Não façam nada que eu não faria. Se inscreve no canal e até amanhã. Tchau, tchau.